lidar com esse residente que, ao invés de pegar e ler o paper, ele lê o abstract e vem querer discutir e vem querer, às vezes, peitar ou... Você viu que eu tava falando do cara que é competitivo. Ele tá lá só para ganhar, não é a ideia de você fazer o melhor bem. Isso aconteceu agora, nos últimos 10 dias. Nossa, isso é terrível de você confrontar, né? E não foi comigo, foi com outro preceptor. E eu presenciei isso, Regis, Magal. Fica à vontade. Acho que a última vez que eu te chamei de Regis, você falou, nem minha mãe me chama mais de Regis. Exatamente. Foi na chamada. Foi. Regis Rigor. Bom, aconteceu, o residente confrontou o preceptor se sentiu constrangido de discutir, continuar a levar à frente a discussão. Eu tive que intervir nisso e, assim, a gente tem que ser ético nesse momento, né? Eu coloquei para o residente, olha, o que o tal preceptor está colocando não é uma verdade absoluta, e o que você está colocando também não é uma verdade absoluta, e a gente pode rever os fatos do que está acontecendo, né? Eu acho que você tem que, não pôr panos quentes, mas tentar resolver a parada de uma outra forma que não seja brigar e nem expor o residente ao ridículo e também não expor ao preceptor numa situação ruim. Vamos chegar no meio termo, né? Vamos chegar no meio termo aqui, mas vamos tentar chegar na solução que é a mais correta e a que é a mais Justa e evidente do ponto de vista. E aí a gente aprende com os alunos, a gente aprende com a Ari isso, né? O que é a medicina baseada em evidência, o que os artigos dizem, né, para a gente confrontar de fato qual que é a melhor conduta aqui, né? E no dia seguinte eu trouxe um artigo para o preceptor e para o residente, olha, aqui está de fato o que a melhor conduta para esse caso, entendeu? Então, aí entra uma questão que é hoje, que a gente tem que discutir, depois a gente pode debater isso, que é a questão ética, né? Sabe? Essa questão de bater de frente, muitas vezes, do residente com o preceptor, ou o preceptor com o residente, é uma questão ética que a gente deve discutir. E aproveitando esse ensejo, você acha que mudou esse residente hoje do residente há 20 anos atrás e digamos, há 30 anos atrás? Esse tipo de confrontação, ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. Não mudou nada. Eu não vou ser nostálgico, dizer que no meu tempo era melhor, muito pelo contrário. Acho que as coisas continuam do mesmo jeito. Entendeu? Mas na confrontação também ou só no conhecimento? Não, eu acho que do mesmo jeito. Acho que não mudou. Eu acho que nós tínhamos residentes na minha época que confrontavam da mesma maneira, entendeu? Tá? Eu acho que não mudou nada isso. Tá? Sabe que, só pegar a questão da caverna, achei curioso, porque pelo menos a grande inspiração aqui é a ideia de tirar as pessoas da caverna, no sentido do mito platônico, no sentido de elas não estarem vislumbrando o bem e estarem vislumbrando uma imagem na parede, de dentro da caverna, e achar que aquilo é realidade. Porque o mundo inteiro é uma questão de representação, né? Uhum. E eu acho curioso porque esse fato que você acabou de narrar, você sente na necessidade de tirar a pessoa da caverna que ela está. Porque de alguma forma essa pessoa, vou pegar um residente, talvez, não sei, mas alguém lá estava achando que a verdade habitava dentro dele e ele precisava tirar aquilo de dentro. E foi o seu papel falar, olha, não é bem assim. Não é bem assim. Eu vou te ajudar a sair da caverna para que você possa vislumbrar um mundo melhor, um bem melhor. E é muito delicado conseguir fazer isso. Extremamente delicado. Porque você está lidando com pessoas, você está lidando com sentimentos, né? E é uma coisa muito complicada isso. O que me chamou a atenção nesse episódio é que vai de forma oposta à atuação médica, é a questão de como você estava resolvendo ali o problema, né? Então, é assim, né? É a questão do... Como é que você toma uma decisão médica? Quando você tem um pensamento lúcido e um desejo acalmado, né? Essa seria né, as coisas que você precisa para ter uma decisão prudente, né? Então,
que você fez ali, né? Você ofereceu luz, né? De lucidez, né? Ali olha, peraí, não tá nem num extremo nem no outro, né? Sim. E vamos conversar, né? Peraí, vamos, né, rever os fatos no centro, vamos deixar o tempo passar, né? E eu acho que isso, eu vejo, eu também tenho contato com residentes e com alunos, claro que não há tanto tempo quanto o Jorginho, né? Mas o que eu noto nos alunos de hoje e nas pessoas, no trânsito, né? É a hiperestimulação da imaginação, né? Então isso é o fundamento de doenças neurotizantes, né? É o fundamento do cara xingando no trânsito, buzinando, da nervosidade, da banalização, de todas essas coisas, né? Que é um pouco de você estar ligado meio que no aqui e agora, nos sentimentos, né? Nessa situação de estresse que a gente vive, né? No mundo de hoje. Isso causa, né? Todos nós aqui sabemos, né? Uma ativação adrenérgica, né? No corpo, cortisol e tudo mais. Não existia a palavra estresse da década de 80. Não existe mais, porque a gente vive numa sociedade cujos valores pressupõem que você seja um neurótico. Neurótico com a sua segurança, neurótico com o seu comportamento, com o seu futuro. Então, é a alta preferência temporal que o Magal tanto critica aqui, né? Então, essa sensação de que, né, isso é agora, né? Então, assim, você tem... E aí você começa a ter a necessidade de, satisfação de desejo. Né? E aí começa a ter um monte de desejo contraditório. Então o cara quer fazer uma coisa, mas se ele vai fazer aquilo, vai dar um monte de consequências. Por exemplo, né? No caso aí, o residente que queria, né, reafirmar a sua opinião e tal. Mas o ponto é que, para mim, isso é uma hiperestimulação dessa afetividade. A pessoa tem que estar certa, né? A pessoa, ou senão é uma questão de vida ou morte, né? Então imaginar. As pessoas começam a imaginar a mordida antes do cachorro aparecer e começam a se comportar com isso. E isso gera um comportamento ansioso, né? E que, assim, né? A sua forma de manifestação clínica é ódio, ira, nervosidade, a fundamento da pergunta, né? Como é que essa relação, esse desrespeito pela hierarquia, isso na sua forma ativa, confrontativa. Uhum. Né? Tem a sua forma passiva também, né? Que o cara sente culpa, né? Sente rancor, às vezes, né? Preocupação, às vezes, né? Então é como se fosse um burnout, né? Então, mas isso para mim é tudo a gente começa a imaginar as coisas nessa sensação meio maluca de hiperestimulação de uma realidade que não existe, só existe na cabeça e nas mídias sociais que as pessoas vivem inseridas, né? Como é que, pegando essa cancha do Caio, nessa formação da pessoa, você chega, pelo menos deliberadamente, Jorginho, você se viu na necessidade de trabalhar isso na cabeça das pessoas, de uma ou outra pessoa? Sim. Claro que você... Por exemplo, eu passo com os grupos de residentes durante 2 meses, né? Cada grupo. E você já percebe, nos primeiros dias, você já percebe aquele que você tem que chegar junto, tem que, pelo menos, conversar, né? Dar um toque, olha, tá saindo da linha, pecando pelo excesso. Pecando pelo excesso, né? Não cumprindo com as suas obrigações. Ou quebrando a mão, né? Ou quebrando a mão em cima dos outros colegas. Sim. Então, nesse sentido, você chega junto, no canto, não publicamente, claro, e conversa com ele em papo sério, né? Aberto, sempre aberto, e coloca... By heart. Você viu que eu falei de empatia. Eu vou lá no canto, porque não estava sobre... esculachar publicamente. Não, porque esse esse método, pelo menos nas especialidades cirúrgicas, é o modus operandi na maioria das vezes. O Jorge está aqui rindo para comprovar o que eu estou querendo dizer. Eu mudaria a palavra de empatia para gerência de pessoa. Eu te entendo. Eu acho que tem corporativamente falando, isso, sim. Isso tem esse nome, verdade. Mas tem um nome mais antigo para quem faz isso sem a necessidade de fazer uma gerência. Agora, se você me perguntar se eu já quebrei pau com residente, sim, já. Não, lógico, sem dar nome, sem casuísmo. O
Qual que foi a quebra que te levou a quebrar um pau com o residente? Sem casuísmo, sem levar nomes. Sim, É não, só... claro, não vou dar nomes. Eu sei, não tem Qual problema. foi o motivo da discórdia? Sim, foi uma discórdia, assim, a pessoa passou do limite em relação aí entra uma questão ética, né, de maus tratos com um outro funcionário. Inegociável. Inegociável isso. Isso não dá, né, para você aceitar de forma alguma. Então aí você também parte para a ignorância, entendeu? Aí você chama do lado, também não público, mas aí você quebra o pau, entendeu? Né? E leva para as últimas consequências, leva inclusive para a Coreme, isso, né? Leva para o pau. Para ver como que ele trouxe uma questão de gestão de pessoa, e não uma questão técnica. Que foi alguém que estava fazendo algo errado ou fez uma medicação que não deveria fazer. Não. É que de trato com outro colaborador, que provavelmente não sei, enfermeiro ou fisioterapeuta. Ou, né? Você tem toda a razão. Quando eu falo empaticamente, é porque ele sinalizou isso 2 vezes. Ele chama de lado. Porque ele quer lidar com aquela pessoa. Existem pessoas que fazem uma certa gestão de pessoas e fazem publicamente para servir de exemplo para todo mundo. Você não precisa disso. É isso que eu estou querendo dizer. Não o Jorge não é. Não, mas é porque ele faz isso muito bem. Por isso que ele faz assim. Por isso que eu chamo de empatia. Eu não chamo de gestão, porque ele não teve que fazer um curso, Gestão um MBA. É dele que vem de dentro para fora. É por isso que ele é homenageado tantas as vezes. O que não quer dizer que não dá para sistematizar isso e trazer isso para esse universo de uma forma bem clara. Não, assim. tô comprado na sua ideia. Eu acho gestão é um termo que deve ter uns 30 anos, né? Prudência tem 3.000, então conservadoramente eu prefiro tratar como prudência. Pode crer.